Olá a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, turminha animada da UME. É uma satisfação revê-los, né? Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui com vocês, né? E se Deus quiser, a gente retorna outras vezes e a gente vai fazer um bate-papo sobre um assunto que parece que vocês sempre gostam, né? Sempre dá um bom retorno, que é a gente falar sobre modismo, falar sobre moda, tá? E para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Nelson, do curso de administração da UFMS, tá bom? Então, assim, a gente vai bater um papinho, de vez em quando eu vou apresentar umas telas para vocês, umas figuras, e a gente vai discutir o assunto, bom? Então, vamos lá, eu vou apresentar uma segunda tela para vocês darem uma olhada. Desculpe o improviso, tá? Mas vamos lá. Então, eu quero que vocês olhem essa figura e pensem sobre isso, tá? A pergunta é: o que vocês acham dessa imagem que vocês estão olhando aí, tá bom? Então, olhem um pouquinho, já vou retornar para a tela normal. Bom, então vamos lá. Eu tenho certeza que a primeira coisa que veio à cabeça de vocês, né, e eu acho que podem confessar isso aí, vocês olharam essa figura e falaram: nossa, ridículo, que coisa ridícula, né? Então, pensem agora, quando vocês eram mocinhas, mocinhos, quando vocês iam nas festinhas de casamento, nas primeiras baladinhas que vocês iam, tá? Começa a lembrar nas roupas que vocês usavam, nas roupas que vocês viam as pessoas usarem. Pensem naquele cabelo bonito, que era aquele coque que suas mães, avós usavam, né? Rapazes, pensem naquelas calças boca de sino, aquelas pantalonas, né? Mocinhas, pensem naquelas polainas na época de discoteca que vocês usavam, tá? E provavelmente vocês vão pensar a mesma coisa quando vocês olharem essa figura, tá? Vocês vão falar assim: nossa, ridículo, que vergonha, né? Eu usava aquilo ali, tá? Sim, vocês usaram, todos nós usamos isso aí, essas coisas que a gente acha esquisita, nós achamos esquisito hoje em dia, e muitas vezes fala: nossa, ridículo, eu usava isso, tá? Mas a questão é que na época que vocês usavam esse tipo de roupa, vocês não achavam esquisito, vocês não achavam ridículo, não é? Achavam até muito bacana isso aí, tá? Então, essas coisas, esses padrões, o que a gente usa em termos de roupa, o que a gente pensa sobre a vida, né? A maneira como a gente se comporta, muda ao longo do tempo, tá? Então, são essas coisas que a gente vai discutir, tá? Agora há pouco eu estava até lembrando um fato bastante importante, tá? A questão dos relacionamentos, dos casamentos, não é? Então, assim, na época, casamento, relacionamento, como a gente entende hoje, é até uma coisa muito recente, muito nova essa ideia, tá? Em outras épocas, por exemplo, casamento era simplesmente um contrato, né? E provavelmente na época dos seus avós, das suas mães, e até muito de vocês, pegou aquela fase que quando se falava em casar, não é? A gente casava para formar uma família, não é? E, com o tempo, aprender a amar e respeitar o parceiro ou a parceira, certo? Hoje em dia, isso aí mudou, né? O comportamento, como as pessoas imaginam o relacionamento, mudou. Hoje em dia, as pessoas, eles têm a ideia de que é preciso gostar da pessoa para ter um relacionamento com a pessoa e para se casar com ela, que é uma coisa bem diferente de antigamente, né? E até
assim, eles vão com a ideia de que eles precisam ser felizes no casamento, coisa que a gente, provavelmente, muitos de vocês sequer pensaram nisso aí, não é? Outra coisa que eu estava pensando sobre o assunto, e eu lembrei da época, quando eu tinha, tipo, 10 anos por aí, né? Eu estou quase chegando nos 60, e logo eu pretendo ser aluno da Uni também, não é? Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos assim, quando se falava em, nossa, mulher desquitada, separada, todo mundo olhava, não é? Ficava, ela é separada, tá? E essas coisas mudaram ao longo do tempo, tá? Chegou ao ponto que, por exemplo, eu casei, né? Tive alguns relacionamentos, e quando as minhas filhas eram pequenas, tá? A gente teve uma situação estranha já, porque elas eram as únicas crianças entre as amigas que os pais não eram separados. Nós éramos os únicos pais que ainda não estavam separados. Então, como mudou esse tipo de postura, esse tipo de coisa, como encara a vida ao longo do tempo. Então, a gente assume alguns padrões ao longo do tempo e são esse tipo de coisa que a gente vai ter um bate-papo, tá bom? Então, eu vou passar uma próxima figura para vocês. Vamos lá. Vamos tentar colocar aqui para vocês. Bom, então, vocês devem estar visualizando aí essa imagem, escrito assim, olha, o que é moda? Né? Vamos entender do que a gente está falando, tá? Então, a gente pode explicar modismo, moda, de diversas formas. Bom, então, assim, existe um conceito que é matemático. O que é moda em matemática? Bom, a gente pode dar o seguinte exemplo, por exemplo. Se a gente pegasse a turminha da UME, que está assistindo este vídeo, né, e perguntasse qual que é a altura de cada um, tá? Então, vários vão dizer assim, olha, eu tenho 1,50 m, eu tenho 1,60 m, eu tenho 1,70 m, aí a gente vai marcando a altura de todo mundo, né? E a gente vai reparar que, de repente, existe uma maior quantidade de pessoas que, por exemplo, tem 1,68 m, por exemplo, tá? Então, assim, o que é a moda de altura dessa turminha? 1,68 m, ou seja, a maioria tem 1,68 m, tá bom? Então, vamos lá voltar à nossa tela original. Bom, então o que a gente falou em termos de matemática, ou seja, o que acontece na maioria das vezes, também a gente pode associar para roupa, para comportamento, para tudo mais, não é? Então, assim, roupa, tá? Que é a primeira coisa que a gente pensa, por exemplo, é a roupa que naquele momento a maioria das pessoas está usando, né? A gente pode pensar em termos de ideias, de como a gente encara a vida, ou seja, naquele momento, nesse momento, como as pessoas, a maioria das pessoas está encarando a vida, se comportando frente à vida, né? Então, a gente assume alguns padrões de comportamento e de moda de roupa, tá bom? Então, assim, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver, na verdade, como é que essas ideias acabam se transformando em moda. Porque a gente viu, a gente está assumindo, né? Vocês pensaram sobre aquela figura do ridículo, que a gente entra de cabeça, assume algumas modas ao longo da nossa vida. Então, vamos começar agora a discutir como é que essas coisas, essas ideias se transformam em moda, tá? A gente vai pegar o exemplo de roupa, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima tela. Bom, vocês devem estar visualizando já agora, né? Como vira moda. Então, dá uma olhada nessas roupas que são mostradas geralmente nesses desfiles de moda. Então, assim, se a gente pensar nas roupas que a gente usa, não é? A gente
logo vai pensar assim, como é que aparece? A gente lembra daqueles desfiles de moda na Itália, Milão, Paris, na França, certo? E aí, depois de um certo tempo, essas mesmas roupas, ideias de roupas, são apresentadas aqui no Brasil. A gente tem o São Paulo Fashion Week, coisa e tal, né? Bom, então, vocês entendem que tem uma propaganda muito grande em cima disso, várias pessoas tentando mostrar ideias para vocês, tá? Para que isso aí vire moda e vocês comprem essas ideias, comprem essas roupas, certo? Bom, então vamos lá. Então, assim, voltando para nossa tela original. A primeira pergunta é: vocês usariam essas roupas que foram mostradas nas telas? Tá? Provavelmente vocês vão falar assim: imagina, absurdo, tá? Até ridículo, assim, essas roupas, elas são muito extravagantes, elas não são feitas para usar. Isso é verdade, né? Essas roupas que são apresentadas nesses desfiles de modas não são feitas para usar. Elas são feitas para criar aquele impacto em vocês, né? Chamar a atenção de vocês, tá? Então, eles criam um evento fabuloso, bonito, chamativo, com roupas chamativas, com ideias exageradas, para que vocês fiquem assim, chama a atenção de vocês, não é? E o que acontece? Passa um tempo, esse mesmo tipo de roupa começa a aparecer na TV, por exemplo, nas novelas, as artistas começam a usar, não é? E aí, de repente, aquelas pessoas famosas começam a usar, e aí você vai indo, a gente vai indo, até que, de repente, aquele detalhe não fica feio, seria bacana usar, tá? E aí, de uma forma natural, assim, sem perceber, vocês já estão usando, tá? Então, vocês já estão entrando na moda, e isso é muito comum de acontecer, tá bom? Então, vamos virar a tela de novo, vamos tentar. Bom, então vamos lá. Então a gente entende, a gente já reconhece que a gente entra de cabeça nesses modismos e coisa e tal, né? Aí a gente pergunta assim, a próxima pergunta: por que será que a gente adota moda? Tá? Adota esse comportamento, muitas vezes, de Maria vai com as outras, não é? Pensa um pouquinho nisso aí, enquanto eu estou retornando à tela original, tá? Bom, então vamos lá. Então, assim, a gente pode dizer que, por vários motivos, a gente começa a adotar certos padrões de roupas, costumes, ideias perante a vida, não é? Um dos fatores, assim, na verdade são dois fatores, tá? Basicamente, a gente adota a moda para ficar igual, tá? E por incrível que pareça, ao mesmo tempo, talvez para ficar diferente, certo? Então, a gente tem, assim, um sentimento de grupo, a gente não quer destoar dos outros, a gente quer ficar parecido com os outros. Isso aí acontece muito mais quando a gente é novinho, e aí quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente começa a ficar mais crítico em relação às coisas, e a gente pelo menos imagina que a gente não vai ficar tão, assim, sensível a adotar essas bobagens de moda, né? Mas, de uma certa forma, a gente acaba adotando modas, né? A gente tem aquele negócio, olha, eu já estou na terceira idade, então eu tenho que usar roupas da terceira idade, eu tenho que ter um comportamento de alguém que está na terceira idade, é assim, querendo ou não, né? Então, assim, a gente adota a moda para ficar igual aos outros, porque a gente não quer ficar diferente, não é? Lembram antigamente, quando o pessoal falava assim, olha, o cara nunca usa nada que está na moda, nada, o cara é cafona,
Lembram dessa frase? Cafona, o cara era careta, o pior, lembra daquela outra frase? O cara é bocumoco, cafona, lembram disso aí? Então, existe toda uma cobrança para que a gente tenha um comportamento que a maioria do pessoal acha que a gente deve ter e essas coisas, né? Por outro lado, tem gente que fala assim, olha, eu não vou adotar moda para ser diferente, porque eu não gosto de ser igual aos outros. E aí ele adota um jeito diferente, que eles chamam de, às vezes, de alternativo, né, de moda, tá? Mas ele não acaba sendo diferente no final das contas. Por quê? Ele vai se comportar, vai vestir roupas que são de um certo grupo de pessoas, tá bom? Então, por exemplo, você pega lá, tem aquele grupo de motoqueiro, de motociclista, que blusão de couro, corrente, que eles querem ser diferentes, mas, na verdade, eles acabam ficando iguais a todos os motoqueiros, né? Outro dia eu achei um absurdo, assim, né? Eu estava na rua, eu vi aquele cara que vende bijuteria na rua, certo? E eu olhei e falei, gente do céu, ainda existe isso. Quando eu era criança, isso aí já era antigo, né? Aquele cabelo comprido, roupa tudo sujo, largado, aquele jeitão de hippie, né? E assim, eles são todos iguais, eles querem ser alternativos, mas acabam também sendo iguais àquele grupinho. Entre eles, eles acabam sendo iguais, né? Então, é uma coisa muito esquisito até, né? Um outro fator, assim, por que a gente adota moda, tá? A gente não confessa isso, mas um dos motivos é assim, aquele tipo, olha, meu vizinho faz aquilo, meu conhecido faz, eu também não quero ficar para trás, né? Ou se você é um empresário ou uma empresária, tá? Então, um grande motivo para você adotar uma novidade de repente, que o seu concorrente fez. Peraí, eu não posso ficar para trás. Ou, tipo, se ele colocou, é porque deve ter um bom motivo, então é bom ter, não é? E também a gente adota, muitas vezes, essas modas, essas novidades, né, para evitar aquele tipo de pressão, tá? A gente adota determinados comportamentos, porque senão o pessoal vai chamar a gente de irresponsável, não é? Então, a gente tem que ter algumas posturas em relação na vida, em relação, por exemplo, para quem trabalha na empresa, que seja uma forma que é chamada naquele momento de atitude responsável, porque mesmo que você acredita que aquilo lá não vira nada, não acontece nada, não é bom para a empresa, né? Mas você faz isso porque se acontecer alguma coisa errada, você vai dizer assim, tá vendo? Mas eu segui toda a receita, tá? Eu fiz o que todo mundo está fazendo e dizendo que é o certo, não foi culpa minha, certo? Agora, se você não segue o modelo que está todo mundo dizendo que é o certo, fazer essas coisas, se alguma coisa dá errada, vão jogar na sua cara que a culpa é sua, porque você não estava fazendo as coisas que todo mundo estava dizendo que é o certo fazer, tá? Então, essas coisas acontecem muito. Vamos lá tentar ir para outra tela. Devagarzinho, mas a gente vai. Vamos. Então, essa próxima figura que vocês estão olhando está perguntando assim, por que tem moda que pega e outras não pegam, tá? Então, pensem nisso aí. Por que tem moda que não pega? Vamos voltar. Bom, o que se comenta, o que se estuda é o seguinte. Primeiro assim, vamos pensar em moda como coisa nova que está chegando para a gente, né? E a gente vai adotar ou não essa ideia nova que está chegando, tá? Então, vamos pegar um exemplo que acho que todo mundo
Todos vocês já passaram por isso. Lembrem, naquela fase do karaokê, que tinha aquele aparelhinho, eu acho que era CD de tocar vídeo, que tinha acoplado microfone, essas coisas, né? E que boa parte do pessoal acabou comprando, ficava se achando que era o cantor, né? Que cantava muito bem, né? A gente só tinha dó dos vizinhos que tinham que escutar isso aí, mas o pessoal, final de semana, no churrasco, ficava cantando e coisa tal, e teve uma época que foi muito sucesso no Brasil, tá? Que o pessoal achava que era uma novidade bacana e coisa e tal. Bom, então, só que esse karaokê não foi a primeira vez que as fábricas tentaram colocar no Brasil para virar sucesso. Tá? Tipo assim, uns 10 anos antes dele virar sucesso, os fabricantes tentaram colocar o karaokê no Brasil, mas não vingou. E por que será que antes não vingou e depois de um certo tempo vingou, tá? Porque acontece que, na maioria das vezes, por mais que as pessoas queiram, os fabricantes queiram, aquele pessoal que diz, os formadores de opinião queiram, certo? Essas ideias, precisam fazer sentido para as pessoas, não é? Assim, às vezes são ideias muito bacanas, mas naquele momento as pessoas não entendem. Pode ser a melhor coisa para elas, mas se estiver muito longe do mundo delas, da realidade delas, né, elas não fazem sentido, não tem significado para as pessoas. Elas não são nem capazes de dizer se é bom ou é ruim. Simplesmente elas não entendem e, portanto, não tem significado, portanto, elas não conseguem sequer entender que é uma novidade, uma coisa nova. Tá? Então, esse é um dos grandes motivos que as modas não pegam, certo? Então, a moda, para uma moda pegar, o que a gente sempre vê, assim, ela tem que ser apresentada de uma forma bacana, chamar atenção, certo? E fazer sentido para pessoas e elas perceberem que naquele momento aquilo é uma coisa bacana para elas. Tá? Se não for dessa forma, por mais que o pessoal tente, essas modas não pegam. Então, é por isso que algumas vezes, por mais que tenha propaganda na TV, alguma coisa, e se fale, não fale, tem moda que pega e tem moda que não pega, tá bom? Então, vamos para a próxima tela. Bom, então essa próxima tela, o que ela quer mostrar para vocês é assim, bom, então a gente assumiu que as modas pegam, que a gente está sempre entrando de cabeça em algumas modas, ou seja, ideias, comportamentos de um certo momento, né? Essa tela quer discutir o que acontece como resultado de a gente entrar, ou de a maioria das pessoas comprarem uma ideia, não é? Então, se vocês observarem aí, vocês vão ver carro com roda quadrada, motocicleta com roda quadrada e bicicleta com roda quadrada, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa telinha de origem. Então, assim, eu estou partindo para uma ideia meio louca. Se a gente imaginar que, de repente, numa certa época, a moda acabe virando moda ter roda quadrada, tá? Todo mundo vai começar a usar roda quadrada, certo? Então, vai ter roda quadrada no carro, roda quadrada na moto, roda quadrada na bicicleta, tá? E aí vocês vão falar assim, olha, mas roda quadrada não presta, certo? Não funciona, funciona é roda normal, redonda, roda quadrada não presta. Então, essa figurinha que eu apresentei para vocês está chamando a atenção disso aí. Um resultado que acontece muitas vezes, não é? Quando se adota uma moda, né, e aquela ideia vira moda, o que acaba acontecendo? Todo mundo acaba ficando muito igual, certo? Então, todo mundo, nesse exemplo aí, está usando roda quadrada. Porém, o fato de todo mundo pensar dessa forma,
tá? Usar o mesmo tipo de roupa não quer dizer que aquilo seja o melhor, tá? Muitas vezes a gente adota posturas que não são as melhores, certo? Então a gente está mostrando essa figurinha que muitas vezes acontece esse tipo de situação, tá? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos ver uma outra figurinha. Bom, essa figurinha, ela diz o seguinte, olha, moda, como qualquer ideia na vida, tá? Ela tem começo, meio e fim. Então, as modas surgem, crescem, emplacam, e depois de um certo tempo, tá? Assim como a vida, elas morrem, elas deixam de ser moda, não é? Isso aí, é por isso que nós vemos a ocorrência de várias modas ao longo da nossa vida. E parece que nesse mundo dinâmico, corrido, cada vez mais a gente vai passando por várias modas ao longo da nossa vida, tá bom? Então vamos lá voltar para a telinha. Bom, eu acho que tem uma outra telinha para mostrar para vocês aqui. Ah, sim. Aí seria praticamente o final do nosso bate-papo, tá? Eu vou apresentar essa última telinha aqui para vocês. Bom, então a ideia é vocês pensarem, né, que ao longo da vida a gente adota várias modas que são ideias passageiras, né? E a gente fez um monte de crítica em relação a isso, não é? E aí fala assim, mas tem alguma coisa boa? Resta alguma coisa? Sobra alguma coisa de bom de tudo isso? Tá? Então, o que o pessoal coloca sempre é o seguinte, o melhor da moda é quando ela deixa de ser moda. O melhor de uma ideia, tá, é quando ela deixa de ser moda. Pensa um pouquinho nisso aí enquanto a gente volta para a tela original. Bom, o melhor da moda é quando ela deixa de ser moda. Que coisa é essa? Bom, é bastante razoável a gente pensar nisso aí, tá? Então, por exemplo, quando a coisa deixa de ser moda, né, é quando a gente deixa de entrar de cabeça na moda, porque a gente é quase que uma religião, uma fé, aquilo é a verdade, aquilo é o certo, né? A gente começa a pensar melhor sobre o assunto e às vezes a gente fala assim, olha, aquilo não serve para mim, né? Ou melhor até que aquilo lá é bacana, aquilo vai com a minha cara, é dentro do que eu sou, tá bom? E aí você pode fazer um uso consciente, crítico, que tem a ver com você, com o que realmente você acredita, e não porque a maioria acredita que é o certo ou errado. Aí sim as ideias deixam de ser ou passam a ser mais aproveitáveis de forma mais bacana por cada pessoa, tá? Nossa, já foi até um certo tempinho bate-papo, né? O bate-papo foi, eu fiquei animado com vocês, o tempo passou e eu preciso ir embora, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente teve aqui, de forma improvisada pela internet. Eu espero poder retornar outras vezes com a UMI, que eu sempre gosto muito, sempre acho vocês muito animados. Eu espero que vocês se cuidem, tá bom? Essa pandemia é séria, não é? Quero que vocês se cuidem, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção que vocês estão dando, tá? Um abraço para vocês.